a gente sabe que o sono ele é fundamental para a nossa vida. Imagina, uma quantidade ideal de sono são 7 a 8 horas por noite. Ou seja, um terço do seu dia, ou seja, um terço da sua vida. Imagina uma pessoa saudável, de 75 anos, que passou um terço da vida dormindo de modo saudável. Ela passou 25 anos dormindo. Então isso precisa ser feito de modo adequado, de modo correto. Para quê? Para a gente conseguir ter mais energia e conseguir reparar lesões que aconteceram durante o dia. Como é que isso acontece? Vou te dar 3 substâncias que são importantíssimas nesse processo todo. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes. 8 vezes, olha isso, mesmo após os 50 anos. Quando a gente fala de sono, a gente fala de processo de reparo, de processo fisiológico fundamental para melhorar o seu desempenho físico, para te dar mais energia, mais disposição, tanto para trabalhar, para tomar melhores decisões, ter mais foco, concentração, assertividade, inclusive para liderar. Você que é um chairman, você que é um C-level que está me vendo agora, pense nisso. Você precisa de um sono adequado para conseguir isso através da testosterona, que é produzida na fase mais profunda do sono. Você precisa também de um backup, de uma defesa, que aí vem com um hormônio que chama GH, hormônio do crescimento, também é produzido nessa fase mais profunda do sono. Esse hormônio, durante a fase de um sono de qualidade, ele repara pequenas lesões que foram acontecendo ao longo do dia em vários tecidos do corpo, inclusive o tecido cerebral. Então, o sono de qualidade, ele mexe tanto com a sua, vamos dizer assim, a sua agressividade boa, a sua incisão para ir e conseguir os seus objetivos, quanto para o sistema de defesa do corpo. 3 substâncias importantíssimas influenciam nesse processo. Um neurotransmissor chamado GABA, que faz com que a gente diminua o estímulo excitatório sobre o tecido cerebral, ou seja, diminuindo a excitação dele, ele relaxa e aí ele começa a entrar na fase do sono. É fundamental a ação do GABA para desacelerar o processo de metabolismo cerebral, não parar. O cérebro não para no sono, ele desacelera um pouco. E aí nesse processo ele é fundamental essa ação do GABA. Inclusive ele é usado para diminuir a ansiedade, para diminuir quadros de extrema excitação de pacientes que não têm essa produção adequada naturalmente. Como é que a gente tem essa produção adequada? Através de chás, principalmente camomila e maracujá, através de repolho e através de aveia. Olha só que interessante. Muito bem, temos GABA, já conseguimos desacelerar o cérebro. O que a gente vai precisar de mais? A gente vai precisar de uma sinalização para esse cérebro de que o corpo está cansado, que ele precisa descansar. Um cansaço adequado, um cansaço ótimo, um cansaço fisiológico é sinalizado para o cérebro por um hormônio chamado adenosina. Então, quando você desgasta o corpo de modo bom durante o dia, você produz adenosina e essa adenosina vai lá para o cérebro e quando ela se acumula muito à noite, o cérebro vai entender, opa, já chegou no limite aqui, já está na hora de desacelerar para a gente reparar essa máquina toda para o dia seguinte, entendeu? Então a adenosina é conseguida através de um cansaço bom, que você consegue, logicamente, com o exercício físico, com a movimentação, com a atividade, sem sedentarismo. Esse exercício físico precisa ser feito em 150 minutos no mínimo de atividade em intensidade moderada por semana. Olha isso. Terceira substância importantíssima para sono, melatonina. Melatonina tem 4 coisas aqui que ninguém te fala de melatonina. Você sabe que ela influencia no sono. O que não te fala é que a melatonina tem uma ação rápida de 20 a 30 minutos. Então, se ela não fez efeito naquele período ali, que mesmo você tomando o comprimido, não vai adiantar mais, meu amigo, já era. Você está com uma falta de processos fisiológicos tão desarrumados no seu cérebro que só a melatonina, só aquele comprimidinho não vai fazer você dormir melhor. A melatonina tem, segunda coisa que não te falo, a melatonina tem uma absorção só de 15% da dose que você dá por via oral. Então, mesmo que você dê ali 2mg, 3mg, 5mg, 10mg, só 15% está sendo realmente absorvido. E vai fazer efeito nessa meia hora primeira do sono. Então, não funcionou, já sabe que alguma coisa a mais precisa ser feita. Outra coisa que não te falo a respeito da melatonina, ela tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Então, ela também diminui a inflamação que estava no sangue, também melhora a circulação cerebral e por isso ela influencia tanto num processo de sono adequado.
Onde a gente encontra melatonina, quarta coisa que ninguém te fala, de modo natural, em alimentos como carne de porco, salmão, frango, frutas, principalmente banana e abacaxi. Só que em uma quantidade muito pequena. Então a maior produção de melatonina é feita justamente pelo cérebro a partir do estímulo de luz e escuro. Luz de manhã, tira todas as cortinas, abre a luz solar, se expõe à luz solar, você vai diminuir a sua melatonina, o cérebro vai entender que está na hora de ligar. À noite, desliga tudo, desliga a tela de computador, desliga a tela de celular, holofotes, luzes, todas as luzes brancas, principalmente, que ele vai entender que está na hora de desacelerar, de olhar o sinal que a adenosina está mandando, de olhar o sinal que o GABA está dizendo também para ele desacelerar e começar a rotacionar de modo mais adequado, mais calmo, para produzir o nosso GH e a nossa testosterona. Tudo isso vai fazer você melhorar o seu padrão de desempenho físico, em termos de explosão, de resistência, melhorar sua concentração, melhorar a memória, melhorar o planejamento e ganhar mais dinheiro, logicamente. Por quê? Porque você vai ter melhores decisões. Agora que você sabe de tudo isso, compartilhe com aquele amigo que está precisando entender a importância e como ajustar o sono, como hackear essa parte do funcionamento cerebral que é tão importante. E aproveita, já me segue por aqui.